para nós conquistarmos, tanto no âmbito espiritual como no natural, a nossa casa tem que estar alinhada. Não adianta você querer conquistar muitas coisas, se tornar um grande homem, uma grande mulher de Deus, ou conquistar coisas materiais, se a tua casa não está alinhada. Porque tudo que vem, vai. E aonde o inimigo tem brecha, ele toca. E nós estamos vivendo tão na correria. Ai, não deixa assim, ai, não vai assim, ai, não faz assim. Não, queridos. Eu vou falar algo aqui que eu vivi e eu vivo. Uma casa dividida, ela não fica em pé. Mais cedo ou mais tarde o inimigo vai entrar na vida do filho. Mais cedo ou mais tarde o inimigo vai entrar na saúde. Mais cedo ou mais tarde o inimigo vai entrar nas finanças. E tu tá aí, ó. Ai, foi o inimigo. É como a Guete começou aqui. Queridos, tem coisas que é o demônio, mas tem coisas que é você. Tá no seu caráter. É você que procura. É você que semeia. Só que eu vou te dizer uma coisa. Quando você semeia, você não colhe só. A tua família colhe contigo. Porque a colheita, ela vem para a família. Ela não vem só para você. Porque se você pecou, se você não se converteu, você não tem o caráter de Cristo, quando a tua colheita chegar, se for uma enfermidade, a tua família vai colher junto. Porque é tua mulher que vai cuidar de ti, é teu filho que vai sofrer, é tua mãe que vai se preocupar. Não adianta. Você peca sozinho, mas colhe coletivamente com a família. Deus tem interesse na nossa família. Não adianta você, eu consolido fulano, é meu discípulo, ele anda comigo. E o teu filho? E a tua filha? E o tempo de qualidade com teu marido? Ai, não tem? Tem coisas que os nossos filhos falam para a gente? Falam, mas tem coisas que eles não falam. E nós temos uma visão dentro dessa igreja. Visão celular no modelo dos 12. Se você é líder, você tem que ter um líder. E você precisa andar na luz. Porque a palavra de Deus diz que não há nada nas trevas que não vai vir para luz. Vai vir. E eu estou compartilhando essa palavra com você, porque Deus ele tem me tocado muito sobre isso. Antigamente, os mais velhos vão saber, nós nos reuníamos na casa da nossa família no final de semana. Ia na casa do tio, não é verdade? Ia na casa do avô, não era verdade? Os netos tinham prazer de passar de ano para ir para a casa do avô. Estou de férias, não é verdade? Vou para a casa da minha avó, vou para a casa do meu avô. Domingo vou visitar meu tio. Quantas vezes eu não peguei ônibus para ir para a casa da minha tia? Hoje você não fala nem com a tia no WhatsApp. Se você falar com a tia chata. Eu sou a tia chata. Eu sou a tia chata, eu sou a mãe chata, sou a esposa chata, sou a filha chata. Eu sou chata. Eu sou. Sabe por quê? Porque eu sou salva e o meu desejo é salvar os meus. E a palavra de Deus diz que aquele que é conivente com o pecado do outro, aquele pecado passa a ser dele. Quer dizer que eu renuncio o meu eu tento o máximo possível não errar o alvo, aí os meus erram e eu vou aceitar? Ai, porque eu não posso confrontar, eu não posso falar nada porque vai sair da igreja, não vai querer ir mais para a célula, não vai querer ir mais para o culto. Ei! Está errado. Sabe por quê? Nós temos que ter o desejo de salvar nossa casa. Essa palavra ela diz: se creres será salvo tu e tua casa.
Mas aí o tempo vai passando e a gente vai negociando com aquela palavrinha. Ele não quer. Já conhece a verdade. Já ouviu falar de Jesus. Esse fulano é muito difícil. Não, vai falar para ele, queridos. Infelizmente o meu pai não veio hoje, porque eu ia citar ele aqui. Não vou. Ele aqui eu não. Meu pai era um católico roxo. Que ia para a igreja só no final de ano, na missa do galo. Mas ele era católico. E aí quando começou a casa de paz, eu comecei a evangelizar ele na casa de paz. Quando estava faltando 2 semanas para ter o encontro, ele simplesmente virou para a gente e falou: eu vou morar no sítio. Eu chorei a noite inteira. Falei: como? Estou quase fazendo gol. Pensa no cara, meu pai era ruim. Ignorante. Sabe, ruim mesmo, ruim, mas porque o mundo fez ele ficar ruim. As dificuldades que ele passou na vida dele fez ele ficar ruim, entendeu? Ele foi criado sem mãe, sem pai, um monte de situação que traz o trauma na vida dele. E aí eu disse: Deus, quer dizer que eu estou aqui fazendo a obra? É casa de paz indo, casa de paz voltando, e eu corro e vai, pai, meu pai vai embora para o sítio. E Deus ficou em silêncio. E o silêncio de Deus dói. Não é verdade? Você já passou pelo silêncio de Deus, você vai saber o que eu estou falando. E aí Deus levantou um pastor para ir lá para o meio do mato pregar para ele. Esse pastor ganhou o coração dele. Ele ajudou a construir a igreja. E ele se batizou lá. Porque Deus é fiel. Deus é fiel. Se creres, será salvo tu e tua casa. E nós não podemos, queridos, nós não podemos negociar a nossa casa. Eu estou falando isso para você com uma dor no meu coração. Porque eu sei que muitos filhos, muitos amigos, muitos parentes nossos já passaram por essas cadeiras. E por algum motivo eles foram embora. E aí o inimigo disse assim: deixa ele já conhece a verdade. Não manda mensagem não cobra não. Vou falar isso, estou falando isso por mim. Minha célula era cheia de gente. Mas eu era uma líder chata. Eu mandava mensagem de manhã, de tarde, de noite, eu cobrava, tá no culto. Ia ter um congresso, eu pegava as pulseiras de todo mundo, não queria nem saber se ele ia ou não. Eu pegava e eles vinham. E aí de tanto eu ouvi assim: deixa que já conhece, deixa, não quer saber de nada. Porque eu ouvi muito isso. Deixa de ser chata, tu cobra muito. Sabe onde é que estão? Quando eu deixei cada um fazer a sua vontade? No mundo. E assim nós fazemos com a nossa família. Não quero ir para o culto, fica. A minha filha está aí. Às vezes ela está se torcendo de dor de cólica. Mãe, vamos. Bora. E Jesus está esperando nós. Vamos. Porque filho, se você deixar, ele te dobra. Porque filho sabe dobrar pai e mãe. Sabe. Porque eu sou mãe, eu sei o que eu estou falando. Não baixe a guarda. Ter um filho, pelo menos sentado numa cadeira dessa, não é para qualquer um, não. É um preço muito grande que a gente paga. De jejum, de oração, de morrer, de saber conversar, de saber falar. É tanta coisa. Não é fácil. E todo dia eu louvo a Deus pela vida da minha filha. Ela tem muitos defeitos como eu tenho, mas eu tenho uma filha de excelência. Falo isso nos 4 cantos. E às vezes eu chego em casa de pessoas que têm filho rebelde. Quando eu falo isso, chega o filho rebelde, se encolhe. Teve uma que falou assim: será que isso é verdade? Mas eu que convivo. Quem conhece você é o seu filho. É o seu marido. É a sua esposa que sabe quem você é de verdade.
Aí quer dizer que eu prego para o mundo inteiro, prego para todo mundo, sou uma boa pregadora, mas dentro de casa eu não prego nada. Eu prego briga, eu prego gritaria, eu prego esculhambação, eu prego tudo menos a palavra de Deus. Eu falo e repito, o que eu sou aqui dentro da igreja, eu sou na minha casa. Eu sou no meio da minha família, eu sou com meus clientes. Porque eu tenho muito temor de eu chegar diante de Deus. A minha família, eu sou muito cri-cri. Antigamente, quando eu começava a falar que eu via que ia ficando com raiva, eu já não vou falar mais nada não, vou ficar quietinha, porque aí... Mas quando a minha irmã morreu, meu amigo, a minha visão se abriu. Porque Deus salvou minha irmã no último minuto do segundo tempo. E só eu sei. Porque isso foi uma benevolência de Deus para com a minha vida. Você pode dizer assim, mas não era para ser para a vida dela? Não, foi com a minha. Sabe por quê? Salomão, lá em 1 Reis 11, Salomão fez tudo que não prestava. Casou com as moabitas, não é verdade? Fez tudo que não prestava. Se você ler lá, você vai ver o tanto de coisa horrenda que Salomão fez. E Salomão teve um pai de excelência. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, não foi? Mas por causa de Davi, Deus fez um livramento na vida de Salomão. Salomão pecou e Deus foi lá e disse como? Deixa eu abrir aqui para você rapidinho que eu quero... Deus no versículo 12 diz assim, aliás, no 6, diz assim, e ele pecou contra o Senhor e não foi fiel a ele como Davi, o seu pai. Como Davi, o seu pai, havia sido. Na montanha que ficava leste de Jerusalém, ele construiu um lugar para adoração e ele foi fazendo as adorações dele a Deus Asterote e por aí vai. No versículo 12 fala assim, no versículo 10, o 10. O Senhor Deus de Israel havia aparecido a Salomão 2 vezes e lhe havia ordenado que não adorasse deuses estrangeiros. Mesmo assim, Salomão não obedeceu ao Senhor, mas afastou-se dele. Por isso o Senhor ficou muito irado com Salomão e disse, você quebrou a sua aliança comigo, desobedeceu aos meus mandamentos. Por isso eu vou tirar o reino de você e vou dá-lo a um dos seus oficiais. No 12 ele fala assim, no entanto, por amor a Davi, o seu pai, eu não farei enquanto você estiver vivo, mas durante o reinado do seu filho. E não tomarei dele o reino inteiro, mas deixarei que ele fique com uma tribo, por causa do meu servo Davi, e por causa de Jerusalém, que escolhi para ser a minha cidade. Deus vai fazer livramentos na sua família por causa de você. Deus tem feito livramentos na sua família por causa de você. Deus tem derramado bênçãos na tua família por causa de você, que é fiel, que tem um coração voltado para Deus. Sábado aconteceu uma coisa muito engraçada. O Alex e a Giovana saíram para trabalhar e eu não fui, fiquei em casa. E eles dois iam saindo, e geralmente quando eles me deixam no ponto de eu ficar, para eu atravessar, para eu ir para a agência, eu oro, eu ergo as mãos e eu falo, Deus, guarda o meu marido, faz um livramento para minha filha e tal. E eles foram saindo e eu peguei o telefone e fui tirar uma foto deles de costa. Eles saindo junto, andando. E eu não tirei. Enfim, entrei para dentro do meu quarto, fui trabalhar. E aí passou uns 10 minutos, a Giovana, mãe. Aí eu, oi filha, Deus acabou de fazer um livramento na nossa vida. Eu, como? Aí ela foi contar, o caminhão entrou na nossa frente, o carro ia batendo, o papai tirou para o lado, ainda bem que não vinha carro na outra mão, e piriri pororó, e eu fiquei me tremendo todinha. Eu falei, essa mensagem era para ser uma mensagem, corra aqui que o seu marido e a sua filha foram a óbito. E eu comecei a dizer, Deus, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada, porque o Senhor guarda os meus.
Deus, muito obrigada. Eu estava aqui no culto de jovem agradecendo a Deus. Eu falei, Senhor, a dessa era para mim estar velando meu marido e minha filha, mas o Senhor fez o livramento. E hoje, quando eu estava estudando essa palavra, Deus me falou nessa palavra, eu falei, Deus guarda os nossos, por amor a nós. Queridos, eu estou falando isso para você cuidar da sua família, cuidar do seu filho, cuidar da sua mãe, cuidar do seu pai. Ai, está errado, é difícil, vai com jeitinho, pede uma estratégia do Espírito Santo e fala. Porque quando essa pessoa morrer, já era. Ou você pregou Jesus para ela em vida, já era. Já era. Não tem mais volta, já foi. E eu vou te falar uma coisa, a dor da saudade de quem se ama é muito ruim. É muito ruim. É horrível. É muito ruim mesmo. Eu sempre tive medo da minha irmã morrer. Porque a minha irmã, ela foi a minha irmã caçula. Eu aprendi a ser mãe com ela. Ela cuidou da Giovana há muito tempo para eu trabalhar. E aí a gente descobriu que ela estava com lúpus, ela quase morreu. E eu fazia de 3 em 3 dias de jejum de oração. E eu falava sempre para Deus, quando ela adoeceu em 2017, eu sempre dizia, Deus, não leva minha irmã, porque eu não tenho estrutura para suportar a morte dela. Eu saía do hospital, eu ia para casa dormir, eu não dormia, eu só chorava, porque eu tinha medo de o telefone tocar e dizer, a tua irmã morreu. E eu comecei a entrar no processo de jejum, que até esses dias veio uma lembrança para mim, eu estava muito magra, de tanto jejum que eu estava fazendo, porque eu precisava que a minha alma estivesse forte para receber a vontade de Deus. E ao mesmo tempo que eu sabia que Deus podia fazer a vontade dele, eu também sabia que ele podia não querer fazer a vontade dele para agradar o meu coração. E eu pedia, eu sei que enfim Deus tirou ela do hospital, deu uma segunda chance. E eu vou dizer para você, todo aquele que recebe uma segunda chance, que refaz uma aliança com Deus, que ele não cumpre, ele é abatido sem retorno. Provérbio 29:1. Todo aquele que é corrigido, muitas vezes, endurece a cerviz, ele é abatido sem retorno. Ele será abatido sem retorno. E eu tenho convicção que foi isso que aconteceu com a minha irmã. E aí quando ela ficou doente, ela me ligou. E na célula, na quinta-feira na célula, eu estava orando, eu tive uma experiência muito poderosa com Deus na adoração. E Deus falou assim, me pede o que tu quiseres. Eu falei, será que é a minha alma? Eu falei, Deus, eu quero a minha casa alinhada na tua presença. E no outro dia, na sexta-feira, minha irmã começou a passar mal. E eu larguei tudo e fui lá com ela. E eu tinha acabado de entrar no propósito de 40 dias com a Sandra. E eu não sabia que era Deus me preparando para tudo o que eu ia viver. E eu fiz uma oração, eu disse, Deus, a minha irmã é tua, enfim. Quando deu 6 horas da tarde, ela estava passando muito mal. Eu pedi para se retirarem do lugar onde a gente estava. Eu fui entregar o meu jejum. E na hora que eu entreguei o meu jejum, eu entreguei ela para Jesus. E eu fui lá, coloquei o louvor que ela mais gostava. E orei com ela. Porque eu sabia que ela tinha se desviado da presença de Deus, que ela não estava bem com Deus. E a gente orou, e naquele momento eu peguei ela no reino do Espírito, transportei ela para a cruz do Calvário, debaixo da cruz. Pedi que o Senhor salvasse ela.
Colocasse o sangue dele sobre ela, mas contudo que fosse feita a vontade dele e não a minha. Nisso ela foi internada, teve um AVC. Eu vi tudo. A minha irmã se levantou da cadeira, ela olhou dentro dos meus olhos e ela disse: eu te amo, mana. Foi o último eu te amo que a gente disse uma para outra. Quando eu voltei já tinha acontecido tudo, já tinha entubado ela, foi tudo muito rápido. E aí, passou a sexta, ela entubada. No sábado, o médico ligou, deu o diagnóstico. E eu já sabia dentro de mim que tinha alguma coisa acontecendo. E o Espírito Santo me impeliu a vir para o tabernáculo. E eu entrei no tabernáculo 1h da tarde. E eu saí 6h. E eu orando no tabernáculo. E o Senhor me tomou, eu caí no chão. E eu vi o trono de Deus, e Deus falava assim: traz ela para mim. E eu fui andando, cheguei no pé do trono, e eu fui andando com ela nos meus braços, com a roupa que ela chegou na célula a primeira vez. Porque eu tenho essa foto. E aí, chegou lá nos pés do Senhor, o Senhor disse: me entrega ela. Eu coloquei ela nos braços do Senhor. E Deus falou assim: filha, vira as costas e prossegue. Não olha para trás. E eu gritava, eu dizia: Deus, eu não consigo, eu não vou conseguir, eu não tenho forças. Ele disse: prossiga, não olhe para trás. E Deus começou a dizer para mim: agora a sua vida vai ficar assim. Ele começou a dizer tudo o que ia acontecer, e de fato está acontecendo. Vai acontecer isso, vai acontecer assim. A partir de hoje você vai tomar o seu lugar de irmã mais velha. Você vai tomar o lugar de filha mais velha. Vai acontecer assim, vai ser assado. Começou a falar. E eu comecei a andar. Quando eu vi, eu voltei para o tabernáculo e eu comecei a chorar. E eu estava em 3 dias de jejum. E naquele dia eu ia entregar o meu jejum na terça-feira. Eu tinha acabado. Aí ele falou assim: eu quero 3 dias de jejum só na água. Não é no líquido. Porque quando é no líquido, você toma um suco, uma vitamina, rala, né? Ele falou: não, eu quero 3 dias só na água mesmo. E eu comecei a fazer daquele dia. Fiz uma reunião com a minha família. Falei da experiência e comecei a conjugar minha irmã no passado. Ai, a Evinha era assim. Ah, ela fazia assim, ela gostava assim. E aí uma discípula me chamou e falou assim: por que tu está conjugando ela no passado? E aí eu fui me atentar que naquele momento Deus tinha tomado ela para Ele. E eu fiquei calada, não disse nada, porque os meus pais e os meus irmãos não estavam preparados para essa notícia ainda. E aí eu fiz uma aliança com Deus em casa. Eu disse: Deus, se verdadeiramente eu sou tua serva, se tu me amas, eu sei que o Senhor já salvou ela, porque eu entreguei ela nas tuas mãos. Mas eu não quero receber essa notícia de homens. Não quero receber do boletim médico. Não quero receber essa notícia de alguém me ligando. Eu quero que o teu Espírito fale comigo. E no dia que Deus recolheu o corpo dela, eu acordei. Coloquei o pé para baixo da cama. E o Espírito Santo sentou do meu lado. E ele disse assim: eu só tive 2 experiências com o Espírito Santo sentando do meu lado. Uma foi quando ele disse para mim que o Alex ia voltar para casa, há 14 anos atrás, e essa. E o Espírito Santo sentou do meu lado, me abraçou e ele disse assim: o corpo dela foi recolhido. Eu só caí no chão e eu fiz aquela oração de Jó. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Quando a minha irmã me ligou, começaram a me ligar, eu já sabia. Aí, sabe como é que eles me ligavam? Tu já sabe, né? Tu já está sabendo? Tu já sabe, né? Porque eu já sabia. E eu comecei a glorificar a Deus. E quando foi no dia do velório, do enterro dela, que foi no mesmo dia, o Senhor deixou eu dar a última palavra. Eu era a irmã chata, que cobrava as minhas mensagens. Se você pegar o celular da minha irmã hoje,
Hoje tem célula. Quando ela postava alguma coisa fora, eu, irmã, te converte, irmã. A minha conversa com ela era toda falando, você precisa refazer sua aliança com Deus. Jesus te ama e quer você na casa dele. Todas as minhas conversas com a minha irmã, até ela morrer, foi sobre isso. Foi falando para ela da importância que ela tinha para Jesus. Que ela tinha uma aliança com Deus, que Deus tinha chamado ela, que ela tinha que refazer a aliança dela, todas as minhas, eu não perdia tempo. Mas mesmo assim, queridos, fica aquele ponto de interrogação. Será que Deus salvou ela? Quando foi já vou finalizar, quando foi na escola de fogo, quando a gente começou, a gente foi lá para frente, começaram a falar de milagres. E eu vou falar uma coisa para você. Eu já vivi vários milagres da parte de Deus. Creio que tenho muitos milagres para viver ainda. Mas eu já vivi muitos milagres da parte de Deus na minha vida. Eu podia, e o inimigo, ele me setava assim, ele dizia assim, você não orou para Deus curar ela, você não orou para Deus, olha, naquele dia que era para entrar lá, para orar com ela, para ter visita, todo mundo mandou você ir visitar ela a última vez, você não quis, se você tivesse orado, talvez ela tinha sido curada, ela tinha se levantado, tal, começou a setar minha mente, e é uma coisa diabólica, porque eu não pedi para Deus curar ela. Eu disse, Deus, faz a tua vontade. E a vontade de Deus às vezes vai doer. Como tem doído. E eu naquela escola de fogo, o pessoal falando, eu falei, meu Deus, como que eu vou entrar na casa dos outros? Como que eu vou falar de milagre? Meu Deus, a minha irmã morreu. E aí, veio uma irmã que foi pregar, e ela foi falar sobre a moça, né, que ela bateu na porta, e a moça estava para se suicidar. E ela chorava muito, eu não entendia porque que ela estava chorando, e aí quando ela foi explicar que o irmão dela, com 15 anos, se suicidou, e não deu tempo dela chegar na casa dele antes de ele se suicidar. Mas deu tempo de Deus usar a vida dela para salvar uma vida. Deus disse, vai, faz, seja. Fiz a escola de fogo, foi tremendo, tive muitas experiências, ainda tenho. E aí, no domingo, na Santa Ceia, Deus disse, filha, eu vou tirar essa dúvida que tu tem no teu coração, que eu salvei a tua irmã. Lembra daquela hora que você colocou ela debaixo da minha cruz? Falei, lembro, Deus. Ele falou, naquela hora eu tirei ela para mim. Naquela hora eu salvei ela. Não tenha mais dúvida no seu coração. Eu salvei ela por amor a ti. Porque tu já pensou, tu prega para todo mundo, tu fala do amor de todo mundo, mas tu não tem coragem de confrontar os teus por amor a Cristo para salvar eles. Queridos, pecado é pecado, erro é erro. Não seja conivente com pecado dentro da sua casa. Porque a palavra de Deus diz que uma família toda foi dissipada porque Acã escondeu o pecado na capa dele. Então, às vezes, na maioria das vezes, alguma área da nossa vida não rompe porque alguém está sendo Acã. E a gente está aqui, quarta após quarta, domingo após domingo, célula após célula. Eu achei tão interessante que a Sandra arrepiou aqui na rede de jovens. Ela falou assim, sabe aquela hora que você está adorando, que é para o fogo vir e o fogo não vem? É porque você está vazio. O que é a célula? A célula é um culto em casa. Tem que ter louvor, tem que ter adoração, a glória de Deus tem que descer.
Nós temos que ter o desejo de salvar, querido. Se você é salvo, você vai querer salvar. Eu fico assim angustiada quando eu vejo que alguém está muitos anos dentro da igreja, não tem um parente salvo, não tem ninguém da sua família salvo. Por quê? Se tu é salvo, tu quer salvar. Se tu é liberto, tu quer libertar. Se tu é curado, tu quer curar. Como que tu quer ganhar? Se a gente, olha, vamos trazer aqui para uma atualidade nossa. Nós vamos ter o evangelismo, amém? Você está animado para ir, né? Tá não. Não tá. Porque o inimigo, ele não quer que a gente saia do nosso comodismo para ir para o sol quente. Porque a gente chega assim, ó de casa. Posso dar uma palavrinha? Não, não é rapidinho, não. Mas não, é até convencer a pessoa. Sabe por que você não está animado? Porque nem você sabe se você é salvo. Porque o salvo tem vontade de salvar. O desejo do coração do salvo é salvar, é pregar a palavra. E sair no sol quente não é para qualquer um. Tá aí o Marquinho, tá aí a Sandra, o Caio, que vai ser o nosso tradutor, né, Caio? Nesse sábado. Não é fácil você ir lá e as pessoas te tratarem mal. Eu sou católica, eu não quero saber não, é porque os crentes isso, os crentes aquilo e tu tá lá. Posso fazer uma oração? Queridos, você não sabe quantas e quantas casas de cristãos nós entramos e que não sabia, não tinha nem certeza da salvação dele. Tá aí o Marquinho, a Sandra. Você tem certeza se você... Acho que não. Porque eu sou meio assim, eu sou meio assado, eu sou meio cozido. Aí lá vai você fazer a oração, a pessoa chora, a pessoa se entrega. Foi salvo. Aí você diz, mas eu vou lá para quê? Minha igreja é em célula. Ei, queridos, Deus vai te ensinar a evangelizar. Quem evangeliza no sol quente, evangeliza no ar-condicionado. Deus tem pressa em usar nossas vidas. Deus tem pressa em usar a tua casa. Deus tem pressa em usar a tua família. Deus tem pressa em usar teus filhos. Deus tem pressa. A gente tem... Jesus está voltando para buscar a sua igreja e tal. Que é a igreja? É esse templo? Esses dias eu estava conversando com o Alex sobre algo. Eu falei, olha, eu gosto do fulano. Ele daria um ótimo genro, tal. Falando assim pro meu marido, né? E aí ele disse, sei não, hein, não sei o que. Eu falei assim, olha. Aí o Espírito Santo, ele vem automático dentro de mim assim. Esse rapaz é da igreja, mas ele não é a igreja ainda. Então você teria problemas. Oi? Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente pede, com o que a gente aceita. As ofertas estão aí. Você é a igreja. Você é a igreja. E a gente tem que inculcar isso. Eu sou a igreja. Eu sou o corpo de Cristo. Você é o corpo de Cristo. Se você está doente, o corpo está doente. Já viu uma mão sem dedo? Ela funciona 100%? Não. Um pé quebrado funciona 100% o corpo? A coluna, né, Gilmar? Não funciona. Paralisa o corpo. A gente está aqui, mas a gente tem que ser o corpo. O corpo tem que funcionar na sua totalidade. A palavra de Deus diz que nós temos que ser um para o mundo crer que o Pai nos enviou. Seja o seu melhor na sua casa. Seja o seu melhor como esposo. Seja o seu melhor, seja o melhor como esposa. Seja o melhor como pai. Seja o melhor como filho. Seja o seu melhor dentro da sua casa. Que quando Deus olhar para a sua casa, Ele disser, eu vou usar essa família.
Menina, o inferno vai estremecer. É por isso que o diabo tem paralisado as famílias. Porque a maior assim, ânsia de Satanás é tocar na nossa família. Porque ele sabe que ele desestrutura tudo. Esses dias eu estava escutando um testemunho onde o pastor falava assim: se colocar num abismo a sua mulher e o seu filho, você salva quem? Perguntou para o homem. O homem falou: eu salvo o meu filho. O pastor falou: não, você salva a sua mulher. Porque a palavra diz que você tem que ser o cabeça, você tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. Tá bom. E se eu colocar a sua mulher e o seu... perguntou para a mulher: e se eu colocar seu marido e seu filho, você salva quem? Aí ele perguntou para o homem falou assim: minha mulher vai salvar eu. Aí o pastor: não, ela vai salvar o filho. Porque a maternidade, o dom de mãe, ele deu para a mulher. E se numa família você não souber o seu papel, a sua família está dividida. O marido cuida da mulher, a mulher cuida dos filhos e Deus cuida do marido. E eu fiquei, Porque se você cuidar bem da sua mulher vai ser uma boa mãe. Ela vai cuidar bem dos seus filhos. E ela vai cuidar bem de você também. Então, se você não cuida da sua mulher, você não fica cobrando uma esposa de excelência se você não é um marido de excelência. Né? E se você não cuida do seu marido, não fica cobrando um marido de excelência se você não é uma esposa de excelência. Nós estamos aqui para aprendermos. Deus, Ele quer mudar. Ele quer nos levar a um outro nível. E assim, o que mais foi impactante, eu já vou encerrar agora para a gente orar, foi o apóstolo Ribamar. Ele falou o quê? Você quer saber se você é um bom pai, você quer saber se é uma boa mãe, vê o quanto que os teus filhos estão encaminhados para o céu. Você vai saber se o seu ministério em casa está fora isso. Se eu perdi a minha irmã, fiquei passando mal, falei: Deus me livre, sei lá. Já pensou tu salvar todo mundo e chegar lá no céu, não tem ninguém da tua família, aí tu olha para o inferno, tá lá a tua família todinha dentro do inferno. Por quê? Porque a tua mãe falava demais, tu não ia pregar para ela. Porque o teu pai reclamava demais, tu não ia pregar para ele. Porque o teu filho não queria saber, tu deixou ele para trás. Porque o teu marido era chato, tu não pregava. Meu amigo, tu já pensou? Do jeito que tenho deixado para trás, tem o céu é de verdade. Ame a sua família. Pregue para a sua família. Eu sei que nós vamos... Quando a gente paga um preço de jejum e oração, quando a gente paga um preço, quando a gente tem uma direção do Espírito, quando Deus está no negócio, não tem como dar errado. Pregue, faça uma reunião, tenha tempo. Cara, a minha felicidade hoje é ter o meu pai e minha mãe na minha célula, era o desejo do meu coração. Como líder, como crente, era ter o meu pai e a minha mãe na célula. Às vezes eu olho, eu preparo janta e preparo lá, é a felicidade. Porque não tem coisa melhor do que você ter os seus pais ouvindo a palavra de Deus contigo. Teus filhos, a gente sabe quando o filho da gente está cheio de Deus, amém? E a gente sabe quando ele não tem nada de Deus, amém? Só que a gente às vezes se engana que ele tem Deus e ele não tem. E a gente tem que começar a se preocupar com isso, porque lá no filme que a gente assistiu, ficou a filha para trás. E a filha só foi se converter depois que ela foi tirar as provas dos 9. Para saber se a palavra tinha se cumprido mesmo. E talvez não dê tempo para muitos tirarem a prova dos 9.
Então, gostaria que você ficasse de pé, amém? Eu cheguei aqui, eu disse assim, hoje o culto vai ser só para os fiéis. O Espírito Santo disse, hoje o culto é só para os fortes, porque até o fiel, quando acontece alguma coisa, ele falta. Se nós estamos na presença de Deus, se nós estamos aqui nessa noite, se nós fazemos parte de uma célula, cara, eu louvo a Deus pela vida da Sandra. A gente já teve muitas coisas assim, já aconteceu muitas coisas na nossa vida, mas ela é minha mãe espiritual. E hoje a minha casa está na presença de Deus porque ela ouviu a voz de Deus. E ela lutou pela família dela. E eu não vi uma mulher de fé ainda igual ela. E a gente às vezes se completa, porque às vezes eu estou baixa, ela está alta, aí ela põe lenha e eu levanto de novo, às vezes ela está ruim, aí eu ponho lenha e ela levanta de novo. Mas eu tenho visto Deus fazer coisas grandiosas na vida dela. E eu digo sempre para ela, eu falei, Sandra, eu sou o que eu sou hoje porque você me ensinou a ser uma mulher de Deus. Uma mulher que depende do Espírito de Deus, uma mulher que depende de Jesus, que sabe aonde é a fonte. Se hoje a minha casa está na presença de Deus, foi porque um dia a Giovana chegou lá em casa dançando. Senhor Jesus, eu, que é isso, mano? E ela, minha tia é crente. Aí Jesus disse, já já vai ser tu. E foi. Então eu quero deixar minha gratidão aqui pela vida da Sandra. Quero honrar ela nessa noite. A Sandra me ensinou muitas coisas, ela me ensina muitas coisas. E eu quero dizer para você que Deus ama a sua família. Sua família é o projeto, é o maior projeto de Deus. E Deus, Ele quer usar e vai usar a sua família para coisas grandiosas. Feche os seus olhos nessa noite e ore pela sua família. Não se sinta só, porque você é o atalaia da sua casa.